Olá, boa noite! Estamos aqui de volta nessa sexta-feira linda, maravilhosa, bonita, sexta-feira de setembro para mais uma live. E a gente vai iniciar neste mês lives com relação à valorização da vida. Lembrando que em setembro, dentre outras cores, outras manifestações tão importantes, nós primamos pela valorização da vida, prevenção ao suicídio. Então nós vamos receber aqui nossos convidados e eles vão desenvolver temas correlatos a isso, a valorização da vida, prevenção do suicídio. Hoje nós vamos falar com o Sid Clay Marques, ele que é um amigo já de longa data, é uma pessoa que vai falar para a gente sobre a alegria de viver. Então eu já quero dar aqui minhas boas-vindas para Janaína Sampa, que está aqui com a gente, muito obrigado pela presença, a Regina, muito obrigado, Cleiton, sejam muito bem-vindos aqui na live. Eu vou deixar aqui também as minhas boas-vindas para todas e todos. Deixa eu colocar aqui. Isso, fixar. Aí, pronto. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Janaína, já falei. O Sid Clay já está aqui conosco. Olha só que beleza. Então, né, sem mais delongas, vamos chamar ele para dividir a telinha e começar a nossa. Vamos só esperar ele aceitar o convite e vamos fazer. Vocês notaram, né, que o logo aqui nosso agora está amarelo. É por isso. Boa noite, meu irmão. Boa noite, Éder. Prazer estar com você. Uma boa noite a todos os teus ouvintes, as pessoas que estão aí acompanhando a live. É um prazer estar aqui com você, meu irmão. Olha, para mim é uma alegria, e uma honra te receber aqui. Você que é uma pessoa assim, muito instruída, assim, você tem muita sabedoria para dividir com a gente. E realmente é muito bom contar com você aqui nessa noite, viu? Muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite. A felicidade é minha, meu irmão. A felicidade é minha de estar aqui com você. Pois é. Eu quero mandar um abraço aqui para Estapafúrdia, que está aqui com a gente. Muito obrigado pela presença. Sid Clay, para a gente começar bem a nossa live, vamos fazer aquela prece? Vamos fazer a nossa prece de início. Então, por Eu favor. convido, eu convido a cada um dos irmãos e das irmãs que se encontram aqui para que possam relaxar, que possam fechar os olhos, fiquem à vontade, que possamos nesse momento elevar nossos pensamentos a nosso Senhor Jesus Cristo, elevar nossos pensamentos à espiritualidade bendita, guias, mentores, aqueles mensageiros que acompanham-nos nessa jornada. Pedimos a Ti, Senhor Jesus, que proteja todos os que se encontram nessa live, os que vão entrar. Proteja o irmão que será o mediador nesse bate-papo maravilhoso, Senhor Jesus. Eu te peço que através da minha mentora espiritual, a minha mentora Iracema possa estar aqui comigo, me orientando, me inspirando, meus pretos velhos. Abençoa, Senhor Jesus, a todos aqueles irmãos desencarnados que também serão trazidos para escutar, que possam encontrar o conforto, o alívio, a paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado que seja o seu santo e bendito nome. Que venha a nós o vosso reino. Que seja feito, Senhor, a sua santa e bendita vontade, assim na terra como em todos os círculos espirituais. O pão nosso de cada dia que nos dás hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida em que nós estivermos perdoando todos aqueles a quem nos têm ofendidos. Não nos deixes cair em tentações, livrai-nos. Agradecido, Senhor Jesus, a ti, mestre amigo, e a toda a espiritualidade presente, é que possa uma palavra ao nosso irmão Éder, para que ele possa dar por iniciado este banquete espiritual em sua santa e doce paz. E assim seja. Olha só, Sid Clay, quem está aqui já com a gente, ó. A Gabi está aqui com a gente, contando o Espiritismo. Bruna, Ellen, Idegard está aqui também com a gente. Muito obrigado pela presença. Mariela Hernandes, muito obrigado pela presença de todas e todos. Sejam muito bem-vindos aqui. Fique à vontade para fazer perguntas, fazer comentários. Fique à vontade. Pois é, CJ Clay. Eu imagino assim que muitas pessoas te conhecem, mas nem todos assim conhecem. Então, por favor, fala um pouco de você, a sua relação com o espiritismo, com a Umbanda.
fala assim também depois um pouco sobre o canal que você tem no Instagram, o que que você faz, assim, como é que ele funciona. Fala aí pra gente, por favor, pra gente Com conhecer melhor. certeza. Bem, então, uma boa noite, que nosso Senhor Jesus Cristo possa nos envolver em muita paz, muita tranquilidade. É um prazer estar aqui com Éder. Meu nome é Cid Clay Marques, eu sou daqui de Recife, Pernambuco. E a minha história com a espiritualidade, ela vai desde pequeno até a atualidade. E eu tenho algumas faculdades mediúnicas, algumas foram, vamos dizer assim, concebidas desde pequeno, e eu tenho a psicografia como uma das mediunidades que eu tenho, e a psicofonia, que é a incorporação, como muitos conhecem, não é? Minha relação com a doutrina espírita começou muito cedo, e eu tive a oportunidade de escrever um livro o ano passado, durante a pandemia, que eu vou falar um pouco sobre isso também. E Bom. desde pequeno eu já tinha a minha mediunidade, porém não sabia que era mediunidade por desconhecer, até porque minha família toda, a maioria é católica e tem minha irmã que é evangélica. Então, muito distante da doutrina espírita. Mas, desde pequeno, eu sempre tive, vamos dizer assim, assistência espiritual, muito embora sem saber disso. E o que acontecia comigo era que, deixa eu ligar a notificação aqui, senão isso. E acontecia algo muito interessante comigo, que as pessoas quando vinham conversar, isso na minha terceira, quarta, quinta série, acontecia muito isso. E depois em outras séries posteriores, que as pessoas chegavam para mim e diziam, ó, fulano de tal está muito triste, está passando por tal situação. E a vontade que vinha muito para mim era de escrever. Então eu pegava um papel, pegava a caneta e escrevia. E eu fiz muito isso, vinha muitas pessoas até mim pedindo uma orientação, um conselho, e eu fui sempre de escrever, porque vinha muito aquelas inspirações. E eu não sabia naquela época que era a espiritualidade aproveitando do instrumento aqui para poder passar as comunicações. Álvaro, meu irmão, bem-vindo. Então, eu fui seguindo por esse caminho da espiritualidade, sem entender o que acontecia comigo. Até que, alguns anos depois, minha irmã estava passando por um processo obsessivo. Minha mãe levou ela para um centro kardecista. Só que tanto minha mãe como minha irmã foram o veículo para que eu pudesse ir para lá. E assim eu fui. E eu fiquei. Minha mãe e minha irmã saíram, porque tinham que me levar para a casa espírita. Eu passei 21 anos dentro da casa kardecista. Nesses 21 anos, passei pelos estudos, passei pelo desenvolvimento mediúnico, e foi justamente nesse período, Éder, que eu encontrei a minha mentora, vamos dizer assim, aquela mãezona, aquela irmã espiritual tão querida, que ainda me acompanha até hoje, que é uma preta velha, e que eu nunca tive vergonha, nunca vou ter vergonha em dizer que eu tenho como um dos meus mentores espirituais uma preta velha. Mesmo dentro do kardecismo, ela estava ali comigo. E ela sempre escrevia comigo, ela nunca tinha, até então, na época, incorporado em mim aqui. Ela sempre escrevia para psicografia comigo. Mas um belo dia, um belo domingo, eu estava passando por uma dificuldade, pessoais minhas. Fui na casa de uns amigos para participar de um evangelho no lar. Quando eu me sentei, fizeram uma prece e tudinho, e passaram a vez para que eu pudesse falar. Quando eu comecei a falar sobre o tema do Evangelho, eu já senti um dos açapós, o espírito se afastando do corpo. Então, eu senti como se eu estivesse saindo do corpo e ela veio. Aí, então, minha preta velha veio, incorporou em mim e falou por uns 40 minutos o tema do Evangelho. Então, foi a primeira vez que a minha preta velha veio e incorporou em mim. Não sou um bandista, mas tenho um carinho enorme, sempre tive um carinho enorme pela Umbanda.
E sempre essas entidades da Umbanda sempre me acompanharam, mesmo eu sendo kardecista. Tanto é que quando eu fui fazer ah, o meu desenvolvimento para trabalhar na consulta da casa espírita, eu trabalhei uns 5 anos como médium de consulta. Então, todo o meu desenvolvimento mediúnico para a consulta, trabalhar na consulta espiritual, quem trabalhou comigo foi minha preta velha. Então, quando eu fui fazer a última consulta para saber se eu ia ser liberado ou não, eu fui liberado para trabalhar. E eu perguntei, eu queria saber quem é que vai ser o mentor de meu trabalho na consulta espiritual. Não por uma curiosidade, apenas para saber quem é o espírito. Então, o mentor do médico disse assim, quem vai fazer o trabalho com você vai ser a sua preta velha. Então, eu fiquei muito feliz em saber que minha preta velha estaria comigo na consulta, e assim foi. Então, todas as consultas, quando eu estava a trabalhar, era com ela. Depois, com o tempo, veio um outro preto velho, que é Pai José. Pai José também começou a trabalhar comigo na consulta. E esses dois pretos velhos, eles intercalavam. É bem interessante as consultas. Ela tem um jeito de falar, ele tem um outro jeito de se falar. Ele, quando se apresentava na sala de consulta comigo, ele passava como se estivesse segurando uma bengala, que eu ficava com a mão assim o tempo todo incorporado, e o pessoal dizia assim, poxa, como que passa tanto tempo? E foi assim. E com o passar do tempo, fui me aprofundando, comecei a fazer minhas palestras fora do centro espírita, em outras casas, comecei a ser convidado. E depois, o ano passado, durante a pandemia, o meu guia espiritual disse assim para mim, escreva agora, é o momento de escrever. Porque esses anos todinho, eu vinha já escrevendo com a espiritualidade. Só que eu tinha vontade de escrever algo. Então eles disseram, o momento é agora de você escrever. Mesmo durante a pandemia. Então eu escrevi um livro e tudo fluiu maravilhosamente bem. Um dia antes, o ano passado, de fechar tudo aqui em Recife, eu consegui a autorização para poder lançar o livro, consegui a documentação, quer dizer, tudo fluiu com muita, vamos dizer assim, naturalidade para mim. Não é um livro mediúnico, talvez mais na frente aconteça, é uma obra que eu coloquei lá a minha visão como médium em relação à mediunidade que aconteceu comigo. E com o passar do tempo, hoje eu me encontro dando meus passos no Vale do Amanhecer, na doutrina do amanhecer. Né? É uma doutrina espiritualista. Eu passei 21 anos dentro do kardecismo, mas eu senti que eu precisava seguir um outro caminho. Conversei com a espiritualidade, que eu não gosto de fazer nada ao acaso. E saí da casa espírita, tranquilo, sem brigas, sem mágoa de ninguém. Achei que era o momento de eu sair e seguir um outro caminho. E agora eu estou na doutrina do amanhecer. Minha namorada também já frequenta lá há muito mais tempo do que eu. E estou aqui agora divulgando o que eu posso do Evangelho, da doutrina. Tenho amigos ainda na doutrina, tenho amigos umbandistas, tenho amigos evangélicos. Eu acho que o mais importante é o respeito que se deve se ter um com o outro. E então, quando foi o ano passado, estava abrindo-se o pessoal para fazer as lives. Aí o meu guia espiritual, na época, o ano passado, chegou para mim e fez assim, vá gravar vídeos. Aí eu, vídeos? Sim. Vá levar a palavra, vá levar a mensagem. Aí eu, tá. Aí eu pensei e ele disse assim, o que você vai falar na live vai ser espíritas também choram. Foi minha primeira live. Porque muitas lives que eu faço, em grande maioria, os temas que eu dou para as pessoas que eu convido, é a espiritualidade que me dá o tema e eu repasso para as pessoas. Alguns temas sou eu realmente que dou, mas muitos é a espiritualidade que passa para mim e eu repasso. Então eu comecei a fazer as lives com muito voltado para a mediunidade, algumas lives voltadas para o Evangelho,
né? E estamos aí levando essa caminhada maravilhosa, aprendendo. Eu sempre me coloco na posição, Éder, que eu não sou o dono da verdade, eu não sei mais do que ninguém. Eu me coloco na posição de um aprendiz nessa vida. Mesmo que eu tenha contato com a espiritualidade, mesmo que eles estejam me orientando, eu me coloco sempre, como o meu guia sempre me falou, que eu nunca esqueci. Ele sempre falou uma coisa assim para mim: meu filho, não importa o trabalho que você venha a realizar lá na frente, mantenha sempre os pés no chão, ou seja, sempre humildade. Isso é o que eu tenho sempre procurado, ter a humildade junto com a espiritualidade e com o trabalho que eu faço, Éder. Então, esse é Circle Marques, um aprendiz, alguém está procurando, sempre procurar fazendo um trabalho junto com a espiritualidade, junto com as pessoas. Gosto de ouvir, porque eu acredito que a gente também aprende muito ouvindo um ao outro. Estamos aqui. Alguém tiver durante a live alguma pergunta, a gente responde com o maior prazer diante das nossas possibilidades. Maravilha, Felipe. Muito bom saber disso. Olha, eu quero mandar aqui um abraço para quem chegou: a Verônica Burgos, Ana Cris Massa, a Anne Karina, que está aqui com a gente, Conectando Caminhos, o Betinho, grande Betinho, meu amigo. Gosto muito de você, Betinho. Rezende 8080 está aqui com a gente, divulgando o Espiritismo. Hélio, também gosto muito de você, meu amigo. Hélio, divulgando o Espiritismo, o Multiverso Divino está aqui com a gente. Irmão de Fé, o E está aqui dizendo: que maravilha de relato, gostou do que você falou. Olha só, Cid Clay. Silvio Figueiredo, muito obrigado, viu? Georgina da Silva, muito obrigado pela presença. Ars 36 está aqui com a gente. Agostinho, Marina Agostinho, né? Está aqui com a gente. Thaís Guarizo, Simone Faria, Cotidiano Feminino, muito obrigado pela presença de todos vocês, viu? Muito obrigado. E chegou mais gente aqui. A Eliana está aqui com a gente, a Marlene está aqui com a gente, e a Aldenice, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Fica com a gente, não abandona a gente não, fica aí. Olha só, Sid Clay, alegria de viver. Alegria de viver não é um direito assegurado, né? Assim, algo que a gente conquista e pronto. Não. É uma conquista constante. A gente tem que estar sempre fazendo a manutenção disso, ou seja, tem que estar sempre conquistando essa alegria de viver. Mas, assim, tem alguns processos, algumas coisas que a gente precisa fazer para fazer a manutenção da alegria de viver. Newton CBA, muito obrigado pela presença. Olha só, o padrão de vida de uma pessoa tem pessoas que para cada problema cria uma solução. Agora tem gente que faz o contrário, para cada solução cria um problema, sabe? E isso é complicado. Às vezes vem aquele mau humor, aquela ideia assim, a pessoa vai deixando, quando vê, toma conta de um jeito que aí fica difícil voltar a se desembaraçar disso. Aí fica uma porta aberta para problemas emocionais, né? Depressão, síndrome do pânico, crise de ansiedade, e tantas outras, né? Mas, então a gente precisa saber lidar com isso. Rayane, muito obrigado pela presença. A gente precisa saber lidar com isso no sentido de não deixar esses padrões tomarem conta da gente. Eu estou falando isso, é fácil? Não, não é. Eu, de vez em quando, me dá um mau humor, eu não sei de onde que é. Já me falaram que isso é mediunidade, tem que trabalhar, aquela coisa toda. Na pandemia foi horrível, porque os grupos espíritas fecharam e mesmo a distância não é a mesma coisa, né? Você está lá, sentindo lá o ambiente. Mas olha só, o que você acha, assim, o que para você é a alegria de viver? Assim, você concorda com essa ideia de que ela não é um direito assegurado, ela é uma conquista constante? O que você acha de Clay? Eu acho que a alegria de ver, ela é uma conquista que nós podemos realizar a todo instante, a todo minuto, a todo segundo. Porque a conquista de você enxergar essa vida com um outro olhar, não apenas com um olhar de tristeza, não olhar com eu estou em um mundo de provas e expiações, em um mundo em que eu tenho que sofrer. Não é assim. Eu não vejo e nunca vi. A nossa jornada aqui na Terra, nessa encarnação que nós estamos, como um mero passatempo de sofrimento. Nós estamos aqui com algo muito mais profundo, muito mais amplo. E a espiritualidade sempre nos diz que nós estamos aqui não apenas pelo crescimento moral ou espiritual de cada um de nós. Nós estamos aqui também para sermos felizes.
Não adianta estarmos aqui neste mundo para fazermos os trabalhos e não sermos felizes. Muito embora o Evangelho possa falar e se colocar como a felicidade não é deste mundo, eu acredito que nós podemos ser felizes sim neste mundo. Porque a realidade é essa. Viver em um mundo 70, 80 anos e ser infeliz? Então, que encarnação é essa? Que vida é essa? Deus é amor, Deus é luz, Deus não quer nenhum de seus filhos apenas para sofrer. Então, uma das coisas que eu acho mais maravilhoso, seja nas doutrinas espiritualistas, na doutrina espírita, não é apenas a parte do consolo, mas é a parte do que você enxerga nesse consolo. E você enxergar que a vida é muito mais do que um mero passatempo, que a vida é muito mais do que você apenas vir trabalhar espiritualmente. É maravilhoso o seu crescimento espiritual, com certeza devemos buscar. Mas muito mais do que isso, é a gente também buscar a nossa felicidade, seja com pequenas coisas, seja com coisas mais amplas. Então, trabalhar com espiritualidade, para mim, é maravilhoso. Eu gosto de trabalhar com espiritualidade, gosto de receber mensagens, gosto de incorporar meus mentores, mas busco também a minha felicidade. Eu não esqueço da minha felicidade. A alegria de viver é a gente acordar todos os dias, mesmo que tenhamos que agradecer, mas também buscar essa alegria dentro de nós. Precisamos aprender algo que é fundamental nessa alegria de viver, Éder, que é nos perdoar. Em um mês como esse, que nós... Brito, boa noite, meu irmão, seja bem-vindo. Em um mês que vamos dizer assim, é considerado um mês da prevenção ao suicídio, um mês amarelo, que vamos encontrar muitas lives falando sobre suicídio. Eu fiz uma live ontem, justamente falando sobre suicídio, e as minhas outras lives desse mês, lá no @Circlei Marques, vai ser muito voltado esse tema. E temos que levar as pessoas justamente que elas precisam ter a alegria de viver. Elas precisam ter essa alegria de manter sempre a esperança. Por mais dificuldade, por mais dores, por mais aflições, que é notório em muitas pessoas. Principalmente em um momento como esse, em que a pandemia trouxe uma balança muito grande para todas as pessoas. Entre aqueles que, infelizmente, vamos dizer assim, não puderam dar o último adeus, como normalmente se fazia, mas também trouxe um balanço de encontros e reencontros espirituais. Encontros com pessoas que você jamais poderia sequer imaginar que iria encontrar, novas amizades, novos laços foram começados a serem feitos. E você começou a ver pessoas a buscarem outras lives, buscando o quê? Justamente essa alegria de viver, de escutar de pessoas falar sobre o mesmo tema de formas tão diferentes. Isso é que é importante, porque nós estamos aqui nessa caminhada para atravessar as pontes das dificuldades, as pontes das aflições, as pontes do desespero. Se nós acharmos que não podemos ser felizes, nós não vamos ser. E eu digo a você, eu digo a mim, eu digo a cada um dos que se encontram aí, acreditem que vocês podem ser felizes, que a alegria de viver é importante. Mantenham a esperança, mantenham a fé, porque nós estamos aqui para algo maravilhoso, algo grande na nossa vida. A minha preta velha disse uma vez que quando nós estamos juntos, de mãos dadas, atreladas, nós podemos fazer muito. E às vezes, quando nós soltamos nossas mãos, nós ficamos um pouco perdidos. Nós precisamos olhar para as pessoas diferentemente. Eu falava ontem na live que a pandemia trouxe para todos nós máscaras. Uma máscara mais visível, não a máscara invisível das pessoas. E essa máscara que é visível para todos nós tampou a boca, tampou os lábios e fez as pessoas poderem olhar melhor para os olhos de outras pessoas. Coisas que poucas pessoas fazem, olhar no olho do outro. Então, você começou a ver que os olhos começaram a ser a voz do sentimento, a voz das alegrias, das tristezas, das dores, quando você para realmente observar e olhar no olhar do outro. O que é que ele está passando? O que ele quer dizer com isso? Então, é interessante que essa pandemia, claro, que trouxe e traz e ainda está levando às famílias muitas dores,
mas eu tenho certeza que não foi apenas algo negativo que chegou, não apenas as dores que realmente causou e vem causando. Trouxe também muitas transformações em muitas famílias, em muitas pessoas. Durante essa pandemia, eu conheci a minha namorada durante a pandemia. E as pessoas chegavam para ela e disseram para ela assim: como é que pode isso? Durante a pandemia você conhecer alguém? E nos conhecemos. E interessante que eu e minha namorada, nós nos conhecemos numa live assim. E faz coisa de cinema, coisa de filme, mas nos conhecemos eu e minha namorada numa live. E estamos juntos, graças a Deus, e por muito tempo. Mas, assim, precisamos acreditar fielmente que eu, você, Ed, e cada uma das pessoas aqui merecemos ter essa alegria de viver. É claro que nós vamos ter momentos que nós vamos oscilar. Não é possível você ser 24 horas por dia, 48 horas por dia, só feliz, com alegria. É impossível ainda no mundo em que nós vivemos. Mas podemos sim tentar ter grandes momentos de felicidade, grandes momentos de alegria, aproveitar cada instante que nós estamos tendo justamente para isso, para buscar o que nós tanto almejamos e merecemos e devemos buscar. Então, quando você quiser interromper em qualquer momento, pode falar, viu, sem problema nenhum, viu, Éder? Então, a gente sabe Pode que concluir. nós precisamos galgar um degrau a mais. Nesse degrau, nós vamos podendo caminhar. Há uma música que talvez você, com certeza, você deve conhecer, e muita gente também, de Almir Sater, Ando Devagar, Sigo em Frente. Aquela música dele é uma poesia, aquela música é linda. Quando ele fala, ando devagar porque já tive pressa de caminhar. Então, às vezes, as pessoas estão tão apressadas no seu dia a dia que elas não param para observar o que está ao seu redor. Elas não param para observar o que está na frente dela e nem dentro delas mesmas. Então, eu acho que nós estamos aqui em um momento muito importante em que nós devemos caminhar, mas sem esquecer de observar as coisas que estão ao nosso redor. Isso é importante, Éder. Essa música aí, para mim, do Almir Sater, é a música da pessoa que venceu na vida. É o verdadeiro vencedor. Essa música. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Ouve a letra dela e pensa assim, cara, esse é a mulher, é o homem que venceu na vida. Sinceramente. Eu quero mandar um afetuoso abraço para a Mite, minha amiga, está aqui. Boa noite, Mite. Obrigado pela presença. A Silvia Araújo está aqui com a gente também. A Karen, Luz Montal está aqui. Luiz Montal, muito obrigado. Antônio Fábio, Caminho Espírita, muito obrigado. O Amaro, né? A gente já tinha falado com ele, Amaro Brito. A Nenê de Rodrigues, Silvana, a Cristina Furlan, muito obrigado. Georgina Silva, muito obrigado pela presença. Miriam Ramalho, Cristina, já tinha falado. Rayane também, muito obrigado pela presença. Olha só, eu venho acompanhando essas Paralimpíadas e eu estou assim, como é que fala? Não tem palavras. Assim, maravilhado. As outras edições das Paralimpíadas eu também acompanhei, não foi só essa não, as outras também eu venho acompanhando. Então eu venho vendo assim o progresso, assim, aquele gráfico assim, ó. Vem esse progresso. Aí eu fico vendo aqueles atletas lá, o Daniel Dias, nadador. Se ele for colocar todas as medalhas que ele já ganhou na vida, ele não consegue ficar em pé. Aí agora tem o nadador, o Daniel Dias está se aposentando. Agora ele vai se dedicar à família, ele tem uma família, tem 3 filhos, tem uma esposa. Ele quer agora viver com a família. Agora tem o Gabrielzinho, que está assumindo aí, vamos dizer assim, o bastião da natação. E ele está ganhando medalha. E, gente, não tem coisa mais maravilhosa do que ver esse Gabrielzinho. Acho que o nome dele é Gabriel. Se eu tiver errado, comentem para mim, galera. Esse Gabrielzinho, quando ele recebe a medalha, ele não tem os 2 braços. Aí ele faz a dancinha. Gente, é a coisa mais maravilhosa desse mundo. Você vê aquilo, sabe? O rapaz, ele vai lá e nada, ele não tem os 2 braços, ele nada. Tem gente lá que tem lá várias deficiências, né? Que é a categoria, né? E ele já ganhou medalha de prata, ouro, acho que ele só não ganhou de bronze, mas ganhou já várias medalhas.
Eu não quero ser capacitista, não. O capacitismo é quando a gente subjuga ou menospreza a pessoa com deficiência física. Não quero ser, ou então deficiência mental. Não quero ser capacitista. Mas já pensou que felicidade você acordar pela manhã, levantar e andar? Levantar e andar. É, Tão simples, tão comum. Oi? Pode falar, te escutando. Você, pois é, você conseguir distinguir as cores, olhar, ouvir uma música, tá ouvindo aqui agora a live, tá ouvindo o que você está falando aqui para nós, meu irmão. É a gente poder pegar, desenvolver um raciocínio, trabalhar, sabe, assim, a mente, aquela coisa. Eu não estou querendo ser capacitista, não. Estou acabando de falar, tem pessoas que têm deficiência física e fazem coisas que nós, que são os normais, mas assim, com aspas fortes, e que a gente não consegue fazer. Eu conheci, fiquei sabendo de lá em Denver, nos Estados Unidos, um skatista, que ele é cego. Ele era skatista, aí ele sofreu um acidente e ficou cego. Ele parou de andar de skate? Não. Ele adaptou-se, ele usa a bengala para localizar o obstáculo, ele faz a manobra, até porque essas manobras que eles fazem aí parece que não precisa nem enxergar, porque já é aquela coisa, né, que o cara já... Só que ele faz a manobra perfeita e pronto. Então, assim, é uma coisa, você fica vendo, você fica besta, assim, de ver. Eu não quero ser capacitista, mas olha só, que maravilha a gente ter as nossas faculdades, poder fazer as coisas, poder trabalhar no bem, poder fazer aquilo que gosta. Olha, imagina quantas pessoas fazem hemodiálise, tem que ir 2 vezes por semana, se não me engano, ou 3, no hospital, para filtrar o sangue, porque os rins não funcionam. E essas pessoas não fazem xixi. Uma vez, um transplantado de rim, ele perguntaram para ele qual foi a melhor sensação que ele teve. Ele falou assim, a melhor sensação foi eu ir no banheiro e voltar a fazer xixi, que eu não fazia. Já tinha mais de 20 anos que eu não sabia o que era fazer xixi. Olha só. Então, assim, você vê uma pessoa assim, que era cega, aí foi transplantada, recebeu uma córnea, aí conseguiu ter a visão monocular. Ele nunca tinha ido, quando ele enxergava, ele nunca se interessou em ver o mar, aquela coisa. Depois que ele recebeu a córnea, ele foi. A primeira coisa que ele quis foi ver o mar. Então, assim, essa coisa eu quero chamar de resiliência. É uma pessoa que sofre uma pressão, mas depois ela volta. Isso é, para mim, um dos elementos da alegria de viver. A alegria de viver não é aquela euforia, não. Às vezes a gente pensa alegria, pensa em gente eufórica que fica rindo desesperadamente e gritando. Não, gente. Rir é bom, mas é igual falar a música. Rir de tudo é desespero. Tem algum problema aí escondido. A alegria de viver é algo mais constante. Mas é algo que a gente vai mantendo. A gente vai fazendo a manutenção. Lembra que eu falei? Alegria de viver não é um direito assegurado, é uma conquista constante. A gente está sempre conquistando, sempre trabalhando nisso. Então, assim, vamos atrair, sabe o que? Gratidão para as nossas vidas. Gratidão é a chave. Agradecer sempre. E às vezes a gente pensa assim, né? A Nath está aqui com a gente, Nath Stag, muito obrigado pela presença. A Graça Fratari também, muito obrigado, viu? A Mitch falou aqui, ó, Cid, ó, eita, choque de realidade, não me falta nada, mas não faço nem um terço do que esses atletas fazem. Nós três, Mitch, eu, você e o Cid Clay, que eles fazem muito, viu? Eu vou falar a verdade. Então, olha só, eu estava falando da gratidão. Às vezes acontece uma coisa boa, a gente agradece, é normal, né? Tem gente que não agradece, né? Beleza, tudo bem, mas tem gente que agradece. Agora, já pensou em agradecer as coisas que a gente acha que é ruim? A gente agradecer as coisas que acontecem que a gente não queria que tivesse acontecido? Pois é. Isso é uma forma da gente... Oi, Kátia, minha amiga Kátia, muito obrigado. Isso é uma forma da gente expressar também um sentimento de atrair coisas boas. Agradecer por tudo. Porque, olha só, tem uma frase que eu costumo falar que eu gostaria de não ser mal interpretada aqui, viu, Cid Clay e os nossas amigas e amigos que estão conosco agora. Tudo que está ruim pode ser piorado. Tudo que está ruim pode ser piorado. Então, às vezes, acontece uma coisa que a gente chama de ruim, mas se a gente não souber agir, não souber trabalhar naquele momento, as coisas pioram.
E às vezes a gente pensa assim que tá tão ruim que não pode piorar. Não, pode, sempre pode. Então, assim, aconteceu, gente. Bateu a canela na cabeceira da cama, sei lá, chutou o dedinho lá na quina do fogão. Aconteceu, sei lá, chegou uma multa de trânsito. Tá, não pragueja, não, não reclama, não. Agradece. Agradece porque podia ser pior. Então, quando a gente reclama, a gente está clamando com mais força aquela coisa. E está clamando duas vezes. Clamar é pedir com muita força. Então, quando eu reclamo de uma situação, eu estou pedindo para que aquela situação seja pior no futuro. Quando eu reclamo de alguém, alguém que não faz as coisas que eu gosto, que eu quero, eu estou pedindo que aquela pessoa seja, ela faça mais ainda aquilo. Eu tinha um pai que ele era fumante. Ele fumava. E eu reclamava. Eu era muito jovem, eu reclamava. Então, assim, eu estava pedindo para Deus, para o universo, para que meu pai fumasse mais ainda. Então, assim, é por isso que eu falo, agradece. Porque quando você agradece, as coisas começam a se ajustar. Então, quando a gente traz gratidão, as coisas mudam na vida da gente. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, se não me engano. Em tudo dai graças. Está escrito. O que você acha? Gratidão e alegria de viver, Sid Clay. Vamos nessa. Eu quero mandar Vou aqui um abraço responder. para Cris. Quero mandar um abraço para Cris Antunes, para Luciana Lima, que está aqui com a gente. Você é grato sempre. A Cris falou aqui. É isso aí, Cris. Isso mesmo. Mandou bem. Diga aí, desculpa, diga aí, Sid Clay. Eu vou responder essa tua pergunta com duas coisas. A primeira, em relação à gratidão, eu vou responder lendo esse texto que diz assim: o que é viver neste mundo, sem enxergar os vários mundos existentes nesses mundos, onde tem culturas distintas e nas distinções, cores de almas brancas, almas negras, mas dá para viver com alegria diante das incertezas. A vida hoje é uma das grandes certezas, não mais vistas pelos lábios, mas pelo olhar. Possamos não apagar a alegria de viver, pois viver com alegria significa olhar para esse mundo como algo único. Os olhos podem hoje mostrar tantas coisas, mas que, em vez de lágrimas, possam mostrar um brilho para ter a alegria de viver. Encurtar a vida é deixar de prolongar novos sonhos, novas metas, novos amigos, para vencer com Deus os desafios, para jamais perder a vontade de viver. Quando nós somos gratos, nós queremos viver. Quando nós somos gratos, nós agradecemos a Deus. Pelo menos aquelas pessoas que lembram disso. Eu tenho um trabalho aqui que eu faço há mais de 3 anos, conhecem. Eu gravo umas mensagens em áudio e todos os dias, após a meia-noite, eu envio esses áudios com mensagens diversas. E eu sempre gravei isso, e teve uma mensagem que eu gravei nesses áudios e eu mandei, que não apenas chamou a atenção das pessoas que escutaram, mas também minha própria atenção também. Porque se pararmos para pensar, todos nós pedimos muito a Deus. Nós, às vezes, algumas pessoas agradecem, outras não agradecem. Nós queremos ouvir da outra pessoa o eu te amo, o eu gosto de você, o quanto você é importante. A pessoa também quer nos ouvir isso. Aí eu peguei e gravei esse áudio e fiz como uma grande reflexão para todos nós. Vamos pensar, todos nós nesse momento, será que nós, em algum momento da nossa existência até agora, nós olhamos para o céu e dizemos assim: Deus, eu te amo? Será que nós fazemos isso? Nós queremos sempre dizer isso para as pessoas que estão ao nosso redor. Mas a Deus, será que a gente faz isso? Deus, eu te amo? Quando eu gravei esse áudio, aí quando foi no outro dia, uma moça que estava nos grupos fez: Sid Clay,
Aquele áudio que você gravou ontem me fez refletir algo que eu nunca fiz na minha vida. Eu nunca disse para Deus que eu o amava. Eu queria escutar isso das pessoas, eu dizia isso para as pessoas. E a partir desse próprio áudio que eu mesmo gravei, eu comecei a olhar para o céu. Eu já gosto de olhar para o céu, eu sempre gostei de conversar com a espiritualidade e com Deus, sempre gostei. Mas nunca tinha parado, realmente, eu confesso aqui, para olhar para o céu e para dizer para Deus: Deus, eu te amo. E depois desse áudio que eu gravei, Éder, eu comecei a olhar para o céu e dizer: Deus, eu te amo. Porque a gente esquece disso. Nós queremos dizer para as pessoas que estão próximas, mas nosso Pai Criador, que nos dá a vida todos os dias, que nos deu a possibilidade de estar nesse mundo, a gente normalmente a gente só pede para Deus. Mas será que a gente diz para Deus, Pai, eu te amo? Então, são coisas às vezes tão, vamos dizer assim, pequenas, tão simples, e a gente esquece. Tem coisas que nós não paramos para refletir um pouco. Por exemplo, há uma frase que todo mundo conhece, que diz assim: a esperança é a última que morre. É uma frase que todo mundo conhece. Eu não acho que a esperança tem que ser a última que morre. Esperança tem que ser sempre esperança na nossa vida. Ela não pode ser a última que morre. Pelo menos eu enxergo assim. Então, Eu vejo assim nós que precisamos. a esperança é a única que morre, porque os outros sentimentos não morrem. É. Então, a gente precisa entender que a gratidão é importante, mas o amor maior por essa vida e por quem nos deu a vida também é importante. É muito bom, com certeza, você olhar para as pessoas que estão com você, as pessoas que estão vivendo com você. É muito bom você abraçar, você dizer a importância que elas têm na sua vida, com certeza. Mas às vezes nós pecamos em não parar e refletir um pouco. E esse pai, ele nos ama incondicionalmente. A gente acertando ou errando, Deus nos ama. Mas nós estamos dizendo para Deus que nós o amamos. Então, a partir desse áudio que eu gravei, eu comecei a olhar para o céu e a dizer: Deus, eu te amo. Não estou dizendo aqui que faço isso todos os dias, mas tenho procurado fazer com um pouco mais de frequência. Então, essa alegria de viver nesse mundo é justamente isso, Éder. É a gente cada dia descobrir algo novo sobre esse mundo, sobre as pessoas, a forma como a gente vive, como nós pensamos, o que a gente deixa de falar. Então, nós precisamos, às vezes, parar um pouco e refletir. O que é que eu estou esquecendo de dizer a Deus? O que é que eu estou esquecendo de dizer para uma pessoa que está mais próxima de mim? É a gente começar a entender que cada um vai ter o seu momento e uma forma, mas não quer dizer que nós não podemos fazer a diferença nesse mundo, com as pessoas, e principalmente começar a olhar para quem nos dá a vida com um olhar diferente. Começar a olhar para Deus como esse Pai maravilhoso que merece também que a gente diga para Ele: Pai, eu te amo. É verdade. Você dá um passo na direção de Deus, ele dá dois na sua direção. Olha, eu quero mandar aqui um abraço para o Marco Antônio, está aqui com a gente. A Cris, ó, ela está concordando, viu, com o que você falou aí, ó, a Cris. E ela acrescentou, somos tão pequenos, exatamente, viu, Cris? Isso mesmo. A Kátia acabou de falar aqui, ó. O Cid, eu mando até beijos para Deus quando estou em prece. Olha que maravilha. Aí, eu mandar beijos para Deus. Quem é que faz isso? A Kátia, né, faz? E eu vou começar a fazer também. Gostei da ideia. Olha aí que maravilha. Ó, vamos, vamos seguir o Fab 9464 aqui, ó. Arroba Fab, FAB 6494. Quem quiser, né, me segue no Instagram. Vamos dar uma força pro Fábio aí, galera. Quem puder ir lá dar uma curtida lá no canal dele e seguir. A Nath tá falando, a Natiele. Eu também converso com Deus olhando para o céu. E agora, nesse meu processo de ressignificação da vida, estou intensificando a minha gratidão para Deus. Olha que legal, cara. Ressignificar, hein? Olha, isso é muito importante. Isso dá uma live, essa ressignificação. A Kátia também falou, né? Agradeço a Deus sempre, mesmo quando estou
estou em alguma situação, né? Sei que é tudo lição. O locutor espírita Jardel, um grande amigo, está aqui com a gente também. A Sara Emanuele também está aqui com a gente. Muito obrigado, viu, Oliveira Barreto? Muito obrigado pela presença de todos aqui. E chegou mais gente? Ah, o Winton está aqui, ó, o Winton Martins entrou também. Muito obrigado pela presença, amigo. Sid Clay, olha só. Tem uma coisa chamada assim, olhar o outro lado. O que vem a ser isso, olhar o outro lado? Às vezes a gente está numa situação de extrema alegria que já extravasa para a euforia, para aquela coisa hilária demais. A gente tem que olhar o outro lado. Olhar que a vida não é só alegria. Às vezes, momentos tristes acontecem também. A gente tem que olhar esse outro lado. E quando a gente está na tristeza, está se sentindo naquele momento, tem que também fazer esse exercício de olhar e ver que existem momentos alegres na vida. Nós temos motivos de alegria. Então a gente tem que fazer esse tempero, essa balança toda. Eu não digo assim, quando acontece a morte de algum ente querido, seja na família ou entre os amigos, a gente precisa viver o luto. É saudável viver o luto. Agora esse luto ele tem um período. Ele Sim. dura. A partir disso a gente retoma a vida, aquela coisa da resiliência. A gente sofre uma pressão, mas depois volta. Volta o que era antes, ou parecido com o que era antes. E segue a vida. Esse ente que a gente perdeu, que aliás passou para outra vida, né, a verdadeira vida, né, espiritual, que é a vida no mundo espiritual, esse ente, ele está vivo. A vida continua lá do outro lado. Oi, Tereza, obrigado pela presença, viu? Esse ente continua vivo. Então ele está lá no outro lugar como se ele estivesse em um outro país, alguma coisa que não tem como vir para perto da gente de novo. Então, se ele lá souber que a gente aqui está triste, está indo de mal a pior, será que ele vai ficar bem onde ele está? Eu vou contar. E se for o contrário? É, Oi, pode falar. é interessante. E nesse ponto que você está falando, eu vou eu contar um relato que aconteceu comigo, que vai casar muito bem com o que você está falando em relação a você olhar o outro, olhar as dores, saber que existe tudo isso em relação ao luto. Como eu comentei logo no começo da live, eu sempre trabalhei muito cedo com a espiritualidade e com a mediunidade. Então, eu sou o único da família toda que segue esse caminho espiritual. Sou o único da família que era espírita, o único da família que segue esse caminho. Quando minha mãe, há uns 5 ou 6 anos atrás, ela, ela se internou por causa de doença, tudinho, ela ficou no hospital. E naquela época, eu ia dormir com minha mãe no hospital. Então, eu sempre levava o evangelho, porque eu passava a noite, tudinho. Quem passa a noite em um hospital sabe como é com familiar. Às vezes você fica em pé a noite toda. E teve uma noite em que eu estava sentado assim, ela estava dormindo, e me apareceu dois espíritos na minha frente na hora. Um com a bata de um médico, e o outro espírito que apareceu ao lado desse médico era um índio. Eu estava sentado assim na hora e eles me desdobraram para um outro local e eles me levaram para assim, como se fosse assim, um campo muito grande, até onde eu lembro, tinha muitas árvores e o céu estava a coisa mais linda, Éder. Estava muito estrelado o céu. E tinha uma fogueira e esse médico olhou para mim e fez assim, filho, tudo o que você poderia fazer por sua mãe, você fez. Ele não chegou para mim dizendo que minha mãe iria desencarnar. Apenas disse para mim, tudo que você poderia ter feito por sua mãe, você fez. E nem me passou pela cabeça que eles estavam me preparando para o desencarne da minha mãe. Então, o índio não falava nada, ele só apontava para o céu para mim, para as estrelas, e depois eles me trouxeram para o corpo novamente. Então, no outro dia eu fui para casa, isso foi da quinta para sexta-feira. Quando foi no sábado, minha mãe desencarnou. Então, assim,
algumas pessoas vão enxergar a morte é, como algo negativo, algo pesado, algo dolorido. Para algumas pessoas vai ser. Para outras, elas vão olhar de uma outra forma. Então, quando houve o desencarne da minha mãe, as pessoas chegavam para mim no centro, e eu cheguei em dia de trabalho, e as pessoas diziam, como tu tá? Eu, estou bem. Aí eu fiz, se eu estivesse no seu lugar, eu estaria desabando em lágrimas. Aí eu olhei para o rapaz do centro e disse assim, meu irmão, não é que eu esteja insensível ao desencarne da minha mãe, não é isso. Mas eu acredito fielmente que minha mãe não deixou de existir. Minha mãe continua viva, claro, fora do corpo físico, e isso é uma coisa que eu sempre tive em mim, Éder. Eu sempre acreditei na espiritualidade, sempre acreditei na comunicabilidade entre esses dois planos. Então, claro que assim, eu já tive notícia da minha mãe, algumas vezes ela veio escrever comigo, com meu pai também. Só que eu tenho muito mais notícia da minha mãe do que de meu pai. A notícia que eu tenho dele é quando ela traz para mim alguma notícia. Então, por que eu estou contando essa história? Porque cada um de nós vai lidar com o que você falou, a palavra luto, de uma forma diferente. Ninguém vai agir da mesma forma, ninguém vai sentir da mesma forma. E é importante, sim, que as pessoas tenham o luto, que as pessoas chorem, que elas precisam colocar para fora a dor delas. Nós não podemos, por sermos espírita ou não sermos espírita, nós não temos, vamos dizer, que dizer para o outro que não chore. Não podemos fazer isso. Tem que chorar. Não podemos dizer para o outro que ele não tem o luto dele. Ele tem que ter o luto dele, sim, com certeza. E os próprios espíritas precisam também chorar. Precisam também ter o luto. Porque ali é uma pessoa que muito você amou, uma pessoa que muito lhe deu a vida. Seja um pai, seja uma mãe, seja qual for. Porque a alegria de viver, meu amigo, não é apenas você olhar a morte como algo negativo. Não é apenas você olhar alguém que cometeu suicídio achando que terminou ali. E não é. Nós sabemos disso. Aquele que infelizmente segue por esse caminho, ao despertar no outro lado, ele vai ver que ele não resolveu os problemas que ele iria resolver. Porque quando alguém comete o suicídio, ele não está querendo acabar com a vida dele, ele está querendo acabar com os problemas que ele está enfrentando. E às vezes não sabe como conseguir vencer os problemas. Para passar a palavra para você, meu irmão, tem uma historinha de um homem que chegou cansado do trabalho, sentou no seu sofá e escutou alguém batendo na porta do apartamento dele. Ele se levantou, ele abriu a porta, era o vizinho. O vizinho chegou para ele e disse assim: tô precisando conversar com você. Aí ele olhou pro vizinho e disse, tô cansado, cheguei do trabalho, depois a gente se fala, e fechou a porta. Aí ele se deitou e foi cochilar, foi dormir. Passou-se algumas horas, mais umas 2 horas mais ou menos, ele acordou com um barulho de sirenes, de barulho de um carro de polícia. Ele se levantou, abriu a porta, quando ele abriu a porta, o corredor do prédio estava cheio de pessoas, tinha um bombeiro, tinha polícia. Ele perguntou, o que é que houve? Aí disseram, é que o teu vizinho cometeu suicídio. Ele pegou, botou a mão na cabeça e disse, se eu tivesse escutado ele, eu tivesse deixado ele falar. Porque nós precisamos, como eu disse no começo, as máscaras estão tapando a boca, mas não estão tapando os olhos. Nós precisamos procurar ter um pouco de sensibilidade, um pouco de tato, para olhar para o olhar do outro. Perguntar, você está bem? Está acontecendo alguma coisa? Ou se alguém vier conversar com a gente, vamos procurar dar 1 ou 2 minutos para essa pessoa. Porque nós não sabemos, nós podemos estar bem, Éder. Mas será que a pessoa está? Se ela foi até você, seja com um telefonema ou pessoalmente, se foi até você, a espiritualidade levou essa pessoa até onde essa pessoa pode ou não encontrar um pouco de alívio. Porque no momento em que ela desabafa, ela chora, ela vai esquecendo aquele pensamento, talvez, de cometer um suicídio. Então, nós temos um papel muito importante. Às vezes as pessoas me procuram muito para conversar e eu procuro dar atenção. Porque uma vez, há muito tempo atrás, eu estava passando por um momento muito difícil
Procurei várias pessoas de noite, e ligava para um, ligava para outro, e nada. Liguei para uma pessoa, estou precisando conversar com essa pessoa, estou precisando conversar com você. Aí essa pessoa chegou para mim no telefone e disse, ó, agora não posso não, e desligou. Aí eu prometi para mim mesmo, Éder, ele disse assim, se alguém vier em algum momento dessa minha vida precisando de ajuda, eu vou escutar essa pessoa. E assim eu fiz e assim eu faço. Não porque eu estou aqui falando isso para dizer que eu sou bonzinho, isso não. Mas eu passei por uma situação e eu vi o quanto é importante você ter alguém que possa te escutar. Então, nós precisamos, por vezes, ter essa pouco de sensibilidade. Se você vai fazer um trabalho, alguma coisa, só, meu irmão, eu vou escutar você um minutinho, dois, porque depois eu tenho que sair. E é assim que nós temos que fazer. Porque essa vida merece ser vivida com intensidade, com amor, com responsabilidade. Mas nós precisamos saber viver. E viver é você também levar para o outro a esperança que muitas das vezes ele está perdendo. E nós temos essa condição de levar um pouquinho de esperança com essa pessoa desabafa e tira aquele pensamento de suicídio. Maravilha! Olha só, a Natiele está falando aqui, né? A espiritualidade me levou até, né, o querido irmão Ed e tal, né? Ou seja, trouxe, né? A gente se conheceu, né? Gratidão, sempre vou ser grata, tal. Muito obrigado, Natiele. Eu agradeço pela sua amizade. A Cris está falando que eu ouvi também a caridade. Olha só que interessante, foi isso que você acabou de falar. A Miki, ela deu um depoimento aqui, ó, verdade, o luto precisa ser vivenciado. Eu também fui preparada para o desencarne da minha mãe. Uma semana antes do desencarne dela, né? O Evangelho do Lar saiu aquela passagem da partida de entes queridos. Olha que interessante. Olha a Miki falando aí. Não devemos desesperar, né? Já dizia aqui a Cris, né? Então, pois é, olha só, eu queria pedir para que cada um dos que estão aqui conosco, participando dessa live, seguir esse rapaz maravilhoso aqui, o Sid Clay Marques, arroba Sid Clay com Y, Sid Clay Marques, no Instagram, e o canal dele é muito interessante. E também, se você quiser e puder, segue nós, arroba underline espiritismo. Somos espiritismo, quer dizer, somos underline espiritismo. Aqui no Instagram, nós estamos presentes no YouTube também. Todo domingo, 11 horas da manhã, tem um vídeo muito interessante sobre espiritismo, mas não assim, doutrinário, assim, muito pesado. Assim, não, falando de outros temas. A gente vai explorar um tema interessante nesse domingo agora. Domingo, 11 horas, vai sair o vídeo. E toda quarta-feira, às 13 horas, 1 hora da tarde, a gente está colocando vídeos que é shorts, aqueles vídeos curtinhos, né? E a gente vai entrar agora na parte de poesia. Sid Clay, tem uma poesia que diz o seguinte, olha, enquanto eu cantar, todo sonho será realidade. E a nuvem branca que leva e acompanha meu ser, irá espalhar esse canto e florir a estrada daqueles que choram e caminham sem nunca viver. Enquanto eu cantar, esse povo será mais raiz da rosa que nasce plantada na palma do vento. E a fantasia da vida que é ser feliz será muito mais que verdade quando se entender que amar é brigar com o mundo e vencer, andar lado a lado e seguir. Que amar é brigar com o amor e perder, deixar esse sonho florir. Alexandre Santos é o nome que escreveu essa poesia. Infelizmente, Dicley, nós estamos chegando no nosso final, a live está acabando, né? Que pena. Eu vou pedir para você tecer as suas palavras, suas considerações finais, por favor. Com certeza. Eu quero deixar aqui apenas uma única palavrinha para todos nós. Vamos viver. Vamos manter esperança de viver. Todos nós que estamos aqui temos nossas dificuldades, temos nossos dissabores, temos nossas aflições. Mas nós não podemos, nem devemos, deixar de querer viver. O maior dos problemas, dificuldades, se nós não podemos resolver isso, vamos procurar ajuda, vamos procurar alguém que possa nos ajudar, nos escutar. Mas o importante é que a gente saiba que não é o suicídio que vai fazer com que os problemas deixem de existir. Os problemas existem por uma razão de ser. Tem que ter fé para superar, tem que ter fé para fazer com que esses problemas sumam. E vivendo é que a gente consegue fazendo isso.
Eu quero agradecer a Éder a oportunidade, o convite. Está sendo maravilhoso por ele estar aqui no seu canal, Éder. Muito obrigado a cada um de vocês que acompanha o Éder. Um grande abraço, muita luz para vocês. E que deixa eu ver aqui se eu consigo achar aqui. Cadê? Sim, eu quero fazer um convite para vocês. Dia 8/9 de 2021, nós, às 8 horas da noite, nós vamos ter uma figura maravilhosa, um ser bacana, um ser iluminado, que vai ser meu convidado, que é Éder Moura, vai estar no meu canal, dia 8/9. Ele vai estar lá falando sobre nosso olhar, o nosso olhar sobre a dor do outro. Então, dia 8/9, às 20 horas, no canal @CircleMark, nosso querido irmão aqui, Éder Moura, vai estar lá. Então, vocês estão convidados para poderem prestigiar o nosso querido irmão. E só agradecer realmente a Deus, a espiritualidade, porque tenho a certeza que eu também aprendi muito ouvindo você, meu irmão, aprendi muito com as colocações de cada um que está aqui. Então, Deus e a espiritualidade continuem lhe abençoando o teu caminho, o seu trabalho. Eu só tenho a agradecer a minha mentora, a espiritualidade, meus pretos velhos, mas acima de tudo, quero agradecer a Deus por me dar a oportunidade de estar aqui aprendendo e caminhando na minha jornada. Eu que agradeço por você estar aqui conosco, pelas suas palavras, por você ter doado seu tempo para estar aqui com a gente, passando essas mensagens maravilhosas. Agradeço por cada uma das pessoas que estão aqui conosco, aqueles que passaram e ficaram só um pouquinho, né? Cada um tem as suas, né, coisas para fazer, sua vida. Muito obrigado pela presença mesmo de todos. Lembrando que toda sexta-feira, às 20 horas, nós temos live aqui no Instagram, live com convidado. Hoje nós recebemos aqui o Cid Claymax, essa pessoa maravilhosa, que realmente vale a pena nós conhecermos mais, né, conhecermos melhor. Então, agora, nesse momento, Sid Clay, e a todas e todos que estão aqui conosco, aqui nesse momento, vou pedir para que se sentirem à vontade. Não existem rituais na doutrina espírita, mas se você se sentir à vontade e quiser fechar os olhos, feche seus olhos e assim respire lenta e profundamente. Vamos buscar uma imagem agradável nas nossas mentes. Pode ser a imagem de uma praia, de uma cachoeira, das matas. Pode ser a imagem de uma criança. Pode ser a imagem das nossas mães, pais. Imagem de Jesus. E assim, vamos agradecer por essa noite tão boa, tão suave. Essa noite que é um presente de Deus para nós. Uma noite tão boa. Vamos agradecer por tudo que aconteceu conosco hoje, desde as primeiras horas da manhã até agora. Lembrando que tudo que acontece é aprendizado. Às vezes uma coisa muito, 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 muito boa que acontece na nossa vida é o aprendizado. Não vamos nos esquecer disso jamais. Assim como acontece alguma coisa que a gente não gostaria, ou que a gente não desejou, não planejou, também é aprendizado. Então vamos sempre refletir dessa maneira. Isso é uma forma de agradecer também, quando a gente entende que tudo que acontece é aprendizado, é ensinamento. É uma forma de agradecer. Então vamos sempre imbuídos nesse diapasão, agradecer a Deus, ao nosso Pai, fazer igual a nossa irmã Kátia falou, mandar beijos para Deus, né? Fala, Deus, eu te amo. Aprendemos isso hoje nessa noite, isso é muito bom. E assim, imbuídos nesse sentimento de gratidão, vamos enviar para a pessoa que a gente ama, onde quer que ela esteja, que ela receba as nossas energias, os nossos eflúvios nesse momento, para que ela possa se sentir bem confortada, onde quer que ela se encontre. A pessoa ou as pessoas, vamos informar que nós estamos bem, estamos sentindo bem, e nós vamos buscar a nossa alegria de viver. A cada dia, todo dia, pois isso não é um direito assegurado, é uma conquista constante. Muito obrigado, meus irmãos, aos espíritos amigos que estiveram conosco, protegendo a nossa live. Muito obrigado, que assim seja. Então é isso, ó, desejo um bom fim de semana, um bom feriado para todas e todos. Ó, o Mano Ressonante chegou, a Daniela chegou, a Gabi também, o Gabi, né, o Gabriel Grit chegou também, a Elda, minha amiga, está aqui, a Elda Evelina, que é daqui de Brasília. Só que a nossa live acabou, ela começou às 8 horas e foi até agora às 21h05, viu? Então,
Se você quiser, veja, porque ela vai ficar gravada no IGTV do canal Somos Espiritismo e ela vai ser migrada para o nosso canal no YouTube. Então você vai poder ver todinha, tá certo? Sid Clay, muito obrigado, viu, pela sua presença, pelas suas palavras, tá certo? Fica com Deus, meu irmão. Tchau. Fica com Deus, meu irmão, também. Namastê.